Olá, meu nome é Priscila Botelho e essa é a disciplina Química dos Alimentos. Para melhor aproveitamento, faz-se necessário que você leia atentamente o material disponibilizado, siga as orientações solicitadas para a realização de cada atividade, procure o professor mediador do seu polo para esclarecer dúvidas, atente para os prazos de realização das atividades e explore o ambiente virtual. Além disso, você deve realizar a leitura do material de estudo antes das atividades. É importante lembrar que todas as atividades têm prazo a serem cumpridos. Agora que você sabe por onde iniciar, bons estudos! Nosso primeiro tópico é a atividade de água. Os objetivos desta aula são conhecer as formas como a água se encontra nos alimentos, entender as funções exercidas pela água nos alimentos, conhecer os efeitos da atividade de água e relacionar as velocidades de transformações em alimentos em função da atividade de água. Como sabemos, a água está presente em tudo. O símbolo da água é H2O. Em alimentos naturais, a água se encontra em percentual maior que 30%. Nos cosméticos, esse percentual varia de acordo com o produto. E em medicamentos, esse percentual de água encontra-se bem pequeno. Você sabe por que o leite em pó fica empedrado? E a maquiagem e o pão? Por que mofam? E o cabelo? Por que enrola? Todas essas características têm relação com a interação da água com as moléculas dela própria e com os outros produtos. Algumas dessas características vamos ver a seguir. Atividade de água versus umidade. A atividade de água é a relação entre a pressão de vapor de uma solução de um alimento com relação à pressão de vapor da água pura. Este valor é diferente da umidade relativa. A umidade ela é dada em percentual e é chamada de URE. Se a atividade de água de um alimento for menor que a umidade relativa da atmosfera que o rodeia, o alimento tenderá a absorver água do ambiente. Caso seja menor, esse alimento tende a ceder água para o ambiente. Isso é chamado de equilíbrio químico, onde uma solução mais concentrada ela tende a ceder concentração, moléculas ou partículas para uma concentração que está em contato menos concentrada, para que essas duas soluções entrem em equilíbrio. A atividade de água fornece informações sobre crescimento microbiano, migração da água, estabilidade química e bioquímica, propriedades físicas e vida útil do produto. A umidade não fornece essas informações. Agora, você pode realizar algumas atividades no seu livro-texto. Formas em que a água se encontra nos alimentos. A água pode encontrar duas formas nos alimentos. Ela pode estar como água livre e água combinada. A água livre é também chamada atividade de água. Ela está fracamente ligada aos componentes não aquosos, como por exemplo carboidratos, lipídios, proteínas, e pode ser eliminada facilmente, como o processo de secagem dos alimentos. Essa água está disponível para o crescimento microbiano e reações químicas. Já a água combinada, ela está fortemente ligada aos componentes não aquosos e é mais difícil de ser eliminada. Essa água ela não encontra-se disponível para o crescimento de micro-organismos e reações químicas. A umidade é a soma da água livre com a água combinada, por isso não devemos confundir a umidade com a atividade de água. A atividade de água e crescimento do micro-organismo. O crescimento dos micro-organismos está diretamente ligado à atividade de água. Alguns micro-organismos podem sobreviver em estado latente, quando o alimento é desidratado, ou seja, esse micro-organismo pode estar em estado de espera até que o alimento seja reidratado. A velocidade desse crescimento ela é proporcional à atividade de água. Então, a atividades inferiores a 0,85, o alimento está protegido do desenvolvimento de bactérias patogênicas, mas outros micro-organismos podem atuar em atividades inferiores a 0,85. Neste quadro, podemos observar tipos de micro-organismos e limites de atividade de água para o crescimento deles. Então, como observamos anteriormente, bactérias e leveduras, elas atuam em atividades de águas superiores a 0,8 e fungos, bactérias halófilas e osmóticas, eles atuam em atividades de água inferiores a 0,8. Neste gráfico, podemos observar a velocidade relativa das reações e do crescimento de micro-organismos. Então, como havíamos comentado, as bactérias crescem em atividades de água maiores,
então no quadro mostrando acima de 0,8, e leveduras e fungos em atividades menores mais próximas a 0,8. Há outras reações desejáveis ou indesejáveis, elas ocorrem em atividades de água menor que 0,8. Quanto à umidade, os alimentos podem ser classificados em alimentos de alta umidade, de umidade intermediária e de baixa umidade. Os de alta umidade têm atividade de água superior a 0,85 e umidade superior a 40%. Os alimentos de umidade intermediária têm atividade de água entre 0,6 e 0,85 e umidade entre 20% a 40%. Alimentos de baixa umidade têm atividade de água inferior a 0,6 e umidade inferior a 20%. Então, nesta aula você estudou as funções da água e como ela se encontra nos alimentos, a diferença entre atividade de água e umidade, a relação entre velocidade relativa das reações químicas e enzimáticas e o crescimento de micro-organismos e a atividade de água.